Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Flávio e estamos aqui com mais um vídeo utilizando o What's Best no Excel. Vamos ver então esse modelo de hoje. Se por acaso você chegou aqui agora, aqui no canal já existe uma playlist com diversos vídeos, desde como você aprende a utilizar o What's Best até os diversos modelos que você pode ter como base. Vamos ver então esse modelo daqui. Qual que é o problema desse modelo? O problema é o seguinte: imagine então que você trabalhe em uma empresa que quer fazer uma pesquisa de mercado e ela se deparou com o seguinte: ela viu que ela poderia classificar os clientes em 4 grupos. E ela quer fazer uma pesquisa para saber se os clientes vão querer ou não comprar o produto que essa empresa vende. E aí surge a pergunta, tá bom, eu tenho esses grupos, tenho aqui já as perguntas, mas eu tenho que aplicar esse questionário para quantas pessoas? E é justamente esse problema que nós vamos solucionar. Para quantas pessoas eu tenho que aplicar esse questionário, sabendo que eu vou ter uma variância máxima determinada. Então, eu quero descobrir exatamente o comportamento das pessoas daquela faixa de renda. Então, vamos ver aqui. A empresa separou os clientes em 4 faixas de renda. Temos aqui, então, o primeiro grupo, que são as pessoas que recebem 50 mil e um para mais. Tem uma população de 400 mil. E aqui ele tem 2 perguntas. Já eu falo das perguntas. O 2 ganha entre 35 mil e 1 e 50 mil, tem 300 mil pessoas nessa população. O grupo 3 ganha de 22.501 até 35 mil e tem 200 mil pessoas nessa população. E, por último, no grupo 4, são as pessoas que ganham menos de 22.500 e tem 100 mil pessoas nessa população. E aí essa empresa quer fazer 2 perguntas. A primeira, quanto que ela pergunta quanto que as pessoas vão gastar no próximo ano, quanto elas estão dispostas a gastar no próximo ano. E a segunda pergunta é, de uma escala de 1 a 0, o quanto elas querem, quanto elas desejam ou gostariam de adquirir essa marca em específico. E aqui nós temos os valores. Esses valores são as variâncias que a empresa quer obter. Então ela vai fazer pergunta e ela quer ter uma variância aqui na pergunta 1, por exemplo, para o grupo 1 de 5 e para o grupo 2 de 1. E assim por diante. Na questão 1, ela quer ter todos uma variância de 5. E na questão 2, ela quer ter 1, 2, 4 e 8. Por que tem ele diminuir aqui? Tem um sentido. Por quê? Porque, observe só, a variância quer dizer o quão as respostas estão espalhadas do ponto médio. E aqui, pergunta 2, pergunta quanto que as pessoas vão querer consumir o produto daquela empresa. Então, olha só que interessante. É mais interessante você saber o ponto médio das pessoas que vão provavelmente te dar uma receita maior do que das pessoas que não vão poder te dar uma receita tão grande quanto você até gostaria. Então, por isso que aqui ele fez nessa escala de 1, 2, 4 e 8. Tem um sentido aqui, esses números não são aleatórios. A empresa aqui, nessa pesquisa, está dando um peso maior para as pessoas que têm uma receita maior, mas não está ignorando as que têm uma receita menor. Tanto que ele faz aqui de 1, 2, 4 e 8. Não teria sentido aqui por exemplo, nessa empresa, ela fazer o contrário. Teria sentido, na realidade, ela fazer o contrário se os clientes que ela tem como base para vender são clientes de uma renda mais baixa. Aí sim, é mais importante. Ela dá peso maior para esses clientes. Então, vamos ver aqui o problema que nós temos. E nós temos um modelo aqui dentro do Excel. Bom, vamos lá então. Tem aqui o modelo, vamos ver. Tem aqui os grupos de 1 a 4. Aqui é a nossa variável de decisão, ou seja, para quantas pessoas eu vou ter que aplicar esse teste? Aqui está para 1, mas será que vão ter que ser 100? Será que vão ter 500 desse? E assim por diante, para os determinados grupos aqui? Isso que a gente quer descobrir. Depois nós temos 2 restrições aqui, uma de maior ou igual e outra de menor ou igual. Essa de maior ou igual, ela fala que a nossa amostra tem que ser maior do que 0,0001. Bom, por que ela colocou isso aqui? Ele colocou que ele quer que pelo menos esse é um modelo que a gente vai fazer uma pesquisa, ele poderia até ser um modelo inteiro,
Mas a gente vai ver que pouco importa se a nossa solução ótima se fizermos um arredondamento. A gente vai entender por quê. E aí por isso ele deixa esse modelo como não linear. Mas se fosse um modelo binário, aqui você colocaria que tem que ser maior ou igual a 1. Ele colocou isso simplesmente para a gente não ter na nossa solução, que a gente não entrevistaria pelo menos ninguém daquele extrato. Por quê? Porque isso poderia dar algum problema nas nossas fórmulas, porque a gente faz divisões utilizando como base quantas pessoas nós estamos fazendo a pesquisa. Então a gente não pode dividir por zero. Então por isso que ele colocou que tem que ser qualquer número maior do que zero. E também tem que ter um limite. Eu não posso entrevistar mais pessoas do que existem. Então a população aqui do grupo 1 são 400 mil e o máximo que eu posso entrevistar são esses 400 mil. E o mesmo se aplica aqui para os outros grupos. No grupo 2, o máximo que eu posso entrevistar são 300 mil. Temos aqui o custo da entrevista. Então, às vezes, entrevistar uma classe com poder aquisitivo mais alto pode ser mais caro, às vezes pode ser o contrário também. Então, por isso que ele permitiu que a gente colocasse um custo diferente. Quando a gente tem um custo diferente, isso vai interferir no nosso resultado também. Porque o nosso objetivo aqui é minimizar o custo que nós temos para fazer essa pesquisa. Então, a gente tem essa informação daqui. Temos também o peso de cada grupo. Então, olha só, ele, além de dar um maior peso lá na variância, conforme nós vimos, ele dá um maior peso aqui também para os grupos com maior renda. Então, esse aqui é o grupo com maior renda, esse aqui é o segundo com maior renda e assim por diante. Olha só, o primeiro grupo tem um peso de 40, depois 30, depois 20 e depois 10. Lembrando que isso daqui soma 100%. 40 mais 30 dá 60%, mais 20, 90, mais 10, 100%. Aqui ele tem a variância que ele vai ter em cada uma dessas questões. Ele colocou aqui um custo fixo, então ele colocou de $1, mas aqui você colocaria realmente qual que seria o custo fixo. O custo fixo aqui, na realidade, nem importa, porque ele, na realidade, é uma constante, é um valor, uma constante que você está acrescentando na sua função objetivo. Então, quando você acrescenta uma constante na função objetivo, não vai interferir nada no resultado. A única diferença é que o valor da função objetivo vai estar levando em consideração o valor do custo fixo. Mas nesse problema aqui, a gente não seria necessário ter um custo fixo. A gente poderia ter aqui um custo fixo para entrevistar cada um desses extratos. Então, nesse problema, na realidade, ele exige que a gente entreviste pelo menos uma pessoa. Mas se ele não fizesse exigência, nós poderíamos fazer isso, que teria, por exemplo, ter um custo inicial para entrevistar cada um desses extratos. É uma coisa que nós podemos ver em algum modelo, uma coisa que você pode ver em algum modelo. E aqui a gente tem um custo. O custo é simples, é a multiplicação, que é o somar produto de quantas pessoas nós estamos entrevistando com o custo. Aqui ele não fez a fórmula do somar produto, mas é isso. Mais o custo fixo. Então ele pega esse valor vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, e também ele soma esse valor aqui do custo fixo. Aqui ele soma o primeiro custo fixo, e depois ele fez aqui as somas das multiplicações. Temos aqui uma fórmula enorme. Eu não vou entrar tanto a fundo nessa fórmula, eu vou dar uma breve explicada nela. Se a gente ver aqui, a gente vai ver que ela utiliza vários valores. Quais são os valores que ela utiliza? Quantas pessoas nós estamos entrevistando, a população total, o peso que eu dou para cada um dos extratos e a variância que eu tenho de cada uma que eu quero ter de cada uma das perguntas. Isso para a pergunta 1 e aqui para a pergunta 2. A única diferença é que a pergunta 1 seleciona aqui o da pergunta 1 e o da pergunta 2 seleciona aqui o da pergunta 2. E ele definiu aqui um valor máximo de variância que ele quer ter dessa fórmula. Bom, eu não vou entrar a fundo nessa fórmula. Aqui no manual, ele dá a referência de como que ele usou essa fórmula. Ele explica a fórmula aqui rapidamente e ele coloca aqui o nome de uma pessoa que você pode pesquisar se você tiver interesse em saber mais sobre isso. A única coisa que eu vou comentar é o seguinte. A fórmula aqui, na realidade, ela se divide em duas etapas. A primeira, eu vou copiar isso aqui, vou copiar essa primeira parte e eu vou colocar aqui embaixo. E eu vou copiar essa segunda parte aqui e vou colocar ela ali embaixo também. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver então o que seria essa primeira parte aqui. A primeira parte, ela está pegando o peso que nós temos
que nós vamos ter, ou seja, ele pega quantas pessoas eu estou entrevistando, ele pega também o peso que eu dou para cada um dos extratos e a variância que eu quero ter de cada extrato daquela questão. Então vamos ver aqui, por exemplo, essa primeira parte. Isso daqui que a gente vai ver agora. Vamos lá, ó. Ele pega o B10. O B10 é o peso. Ele pega o peso ao quadrado e multiplica por B12. O B12 é aqui a variância que ele quer ter da questão 1. Também ao quadrado. E ele divide isso por B5. Então, ele está dividindo mais ou menos a variância por pessoa. Seria ser bem simples, seria algo mais ou menos isso. Ele está dividindo pelo número de pessoas, certo? Ele está fazendo a ponderação. Ele está fazendo aqui uma certa ponderação. Por quê? Porque a gente vai somar do extrato 1 com o extrato 2, com 3 e com 4. E na segunda parte aqui, ele faz um certo ajuste, porque nessa segunda parte, ele vai pegar o B10, isso aqui ele está subtraindo, tá? Então ele vai pegar o B10, que é o peso, vezes o B12, que é a variância da questão, ele faz essa multiplicação, essa informação aqui da variância, ele coloca ao quadrado, e ele divide por B8, que é a população total. Então, da mesma forma que ele fez o peso aqui com as pessoas que eu vou realmente entrevistar, ele faz aqui depois com a população que eu tenho. Então, ele faz essa subtração. E ele tem aqui o peso, então, da variância na questão 1 e a questão 2. A questão 2 é exatamente a mesma coisa, só que utiliza os valores aqui da questão 2. E, por fim, então, nós temos aqui uma restrição que fala que a variância da questão 2 para esse problema, utilizando essa fórmula, tem que ser menor ou igual do que esses valores aqui que ele pré-estabeleceu. E aí, o que basta fazer agora é solucionar o nosso modelo. Vou clicar aqui em solucionar. Ele solucionou. E olha só então, nós devemos entrevistar 205 pessoas no extrato 1, 164 no 2, 133 no 3 e 101 no 4. Bom, aqui na realidade, você poderia ter, como eu tenho anteriormente, ter um modelo como binário. Mas como o custo aqui é de $1, o impacto de você fazer aqui um arredondamento para cima ou para baixo vai ser praticamente insignificante no seu resultado final. A gente pode, por exemplo, aqui arredondar para cima. Então, vamos salvar aqui o valor que nós temos. Ó. Eu vou salvar aqui esses valores e a gente vê se vai ter algum impacto. Eu vou alterar aqui então para 206, 165, 133 e 102. Olha só, aumentou $1,30. Foi isso? Deixa eu conferir aqui. $1,26. E você reduziu a variância ainda um pouquinho mais. Então, o impacto que isso aqui tem no seu modelo é insignificante. Mais uma vez, eu fiz isso aqui porque o impacto é de $1 somente, é de 1,26. Isso, para o valor total, é praticamente insignificante. Então, por isso que eu fiz isso. Mas em diversos outros modelos, você não pode fazer isso aqui não, tá? Você poderia, inclusive, encontrar um valor menor do que esse aqui, se você definisse que o seu modelo tem que ser binário. Inclusive, a gente pode fazer isso aqui. Vamos fazer, então. Eu vou vir aqui e selecionar que essas variáveis têm que ser binárias. Vim no lugar errado. Eu tenho que vir aqui, integers. Nessa opção, integer binário. E aqui eu vou criar. Então, vou adicionar. Vou botar um nome aqui. Bin. Pode ser bin. Vou adicionar. Então, já adicionei aqui, ó. General tem que ser binário. Então, dá um OK. Pronto. Então, deixa eu conferir se eu fiz certo. Tá aqui. Não tá certo. Tem que selecionar essa daqui. Aqui. Pronto. Deixa eu conferir aqui se foi certo. Eu vou deletar e colocar de novo. Bem. Na realidade estava certo. Eu fiz errado. Ela não, binária é 0 ou 1. Ela tem que ser inteira. Me enganei aqui. Deixa eu criá-la. Bin tem que ser inteira, não binária. Binária é 0 ou 1. Inteira aqui tem que ser inteira. Eu vou adicionar aqui. Pronto, agora foi. Então, só recapitulando, para você não se perder, basta selecionar aqui, clicar em integers, seleciona a primeira opção, coloca o nome que você quer aqui qualquer, e aí você seleciona aqui embaixo, ela tem que ser binária ou inteira. Ela tem que ser inteira nesse caso. Vou clicar agora para solucionar.
ele não conseguiu chegar numa solução ótima. Bom, eu identifiquei que eu coloquei o nome inválido na nossa variável inteira, então por isso que ele estava dando problema. Então, eu tenho aqui os valores, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o arredondamento aqui para 206, 165, 134 e 102. Olha só, a gente chega então num custo de 608. Eu vou copiar tudo isso aqui, ó, e colar aqui no lado como valor para a gente ter como base. E vamos refazer aqui então. Vou selecionar tudo, inteiras, inteira binária, e aqui a gente vai colocar o nome. Não coloque aqui bin nem int, tá? Você pode ter problema igual eu tive se você colocar esses nomes. Eu vou colocar aqui então valor inteiro. Valor inteiro. Isso a gente pode colocar. E tem que ser inteiro. Então, essa é a segunda opção. Adiciono, dou OK e vamos solucionar aqui o nosso problema agora. Soluciono. E olha só, existia uma solução que era $2 mais barata do que se a gente fizesse simplesmente o arredondamento. Então, nesse problema, $2 até que não é tanta coisa. Mas você pode encontrar modelos maiores que esse valor pode sim ser impactar no resultado final. Mas vocês até viram aqui o trabalho que isso deu. Então, sempre que possível, você pode solucionar primeiro o modelo na forma não linear, para ele ser mais rápido, e depois você pode tentar também solucionar ele como inteiro. Porque às vezes você pode ter uma solução que você vai ter uma economia possível, uma economia que não teria sentido aqui você fazer com esses valores. Você pode fazer com esses outros. A gente pode até ver o que ele fez aqui, ó. Ele manteve 206 aqui, 206. Aqui ele pode retirar 1, ele retirou. Aqui ele manteve 134 e aqui ele também tirou 1. E com isso ele reduziu então 2 testes, desse daqui e desse, e reduziu o custo aqui em 2 unidades. Então bem interessante isso. Uma coisa muito importante, gente, não faça arredondamento para os valores, porque a gente viu aqui que nesse problema você até poderia fazer, porque o impacto final é pequeno, mas podem existir modelos que o impacto pode ser muito grande. Então, se atente a isso, fique sempre atento a isso. Bom, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu junto em breve, abraços e até mais. Tchau, tchau!